Um outro destaque: a Polícia Civil do DF, do Distrito Federal, deflagrou uma mega operação para barrar o avanço do PCC em Brasília. Os agentes agiram principalmente contra os criminosos da chamada disciplina, uma área responsável por recrutar e batizar novos membros para a facção. Foram cumpridos 90 mandados judiciais, sendo 47 de prisão temporária e outros 43 de busca e apreensão. As ações foram realizadas principalmente em celas do Complexo Penitenciário da Papuda, no Centro de Detenção Provisória e em outros 2 presídios. As investigações revelaram que os criminosos do PCC estavam envolvidos com tráfico de drogas, crimes patrimoniais, crimes violentos, além do recrutamento de novos membros para a facção criminosa. Vou começar essa com o Roberto Mota. Mota, PCC, facção criminosa, atua principalmente em São Paulo com tráfico de drogas, mas a cada dia chegam novas informações sobre as atividades e as localidades onde o PCC acaba desenvolvendo as atividades ilícitas e criminosas. Enfim, agora em destaque, Centro-Oeste, Brasília. Os criminosos também atuando em peso por lá. O crime organizado está em todo lugar do Brasil. O desorganizado também. O Brasil é o país da impunidade. A gente ainda vai dar muitas notícias como essa. Felizmente, no Brasil, nós ainda temos heróis, ainda temos policiais que contra tudo e contra todos ainda têm a noção do seu dever, ainda têm a noção do cumprimento da lei, ainda sabem a diferença entre o que é certo e o que é errado. Ainda bem que a gente ainda tem pessoas assim no Brasil. Agora, Beraldo, quando uma empresa que atua num ramo lícito, enfim, e opera dentro da legalidade, ela tem estratégias para expandir os seus negócios. Sei lá, uma rede de lanchonetes, uma rede de restaurantes, ela nasce em São Paulo, acaba criando e expandindo sua rede de lanchonetes pela capital, cidades maiores do interior, muitas vezes opta em fazer um aporte de dinheiro no estado vizinho e por aí vai, consegue expandir os seus negócios, muitos de forma regional e alguns até de forma nacional. Dá para afirmar que o PCC já tem um plano de expansão? Isso não aconteceu de forma orgânica, foi um planejamento que aconteceu lá atrás e hoje em dia ela opera como uma grande companhia, vislumbrando, fazendo planejamento de quais são as localidades que têm um potencial maior de recursos e por aí consegue elencar quais são as atividades criminosas mais rentáveis e aí consegue operar nesses ramos? Peneto, o tempo do amadorismo para uma organização como o PCC já passou faz muito tempo. Quando você lida com o volume de dinheiro que eles lidam e precisam organizar um número gigantesco de pessoas envolvidas, tanto na operação, né, funcionários do crime, pessoas não só que estão ali na linha de frente com arma na mão, mas toda uma estrutura necessária para que os negócios aconteçam. E você tem que administrar um número imenso de agentes públicos que recebem dinheiro, que se corrompem para facilitar a vida do tráfico. É óbvio que você tem que ter uma estrutura muito profissional. Eles estão operando num volume de faturamento assustador. Já falamos isso aqui. É a maior empresa brasileira em termos de faturamento. Então é óbvio que eles têm uma organização muito bem montada e pessoas muito capacitadas. Ninguém toca uma operação dessa com aquela figura, né, que a gente sempre imagina quando fala do traficante, sem camisa, cordãozão de ouro, chinelo, falando errado. Não é isso, não. Você tem pessoas muito profissionais que estão de terno e gravata nos endereços mais nobres de escritórios de São Paulo, Rio e outros lugares, para poder fazer isso tudo dar certo. E também no exterior. Não fiquemos limitados somente ao Brasil, porque essa estrutura precisa ter braços de eficiência no exterior também. Quando a gente vê aqui notícias de que
Mesmo aquele caso das moças que foram presas na Alemanha porque as suas malas continham, se não me engano, coisa de 27 quilos de cocaína, para que aquela mala chegasse ao verdadeiro destinatário, que era o receptador da droga na Alemanha, foi preciso que essa estrutura internacional fosse lá encontrar essas pessoas necessárias para poder corromper essas pessoas, para poder garantir que as malas poderiam ser retiradas em algum momento, sair da área de segurança, sair do aeroporto sem ser incomodado. Deu errado naquele caso. Mas quantos casos dão certo? Todos os dias? Muitos. Muitos. Então, o Brasil é esse país onde não tem produção de cocaína, mas é por onde uma quantidade gigantesca de cocaína é escoada para os Estados Unidos e para a Europa. Então, é preciso que tudo isso tenha uma administração muito profissional e, é claro, as contas que eles fazem de rentabilidade do investimento que eles fazem, do dinheiro que eles têm, isso é feito hoje no detalhe. Podem apostar nisso. Não tem mais nenhum amador. É tudo absolutamente profissional. E aí, quando você olha para a estrutura dada à nossa polícia ou às nossas polícias, aí a gente entende como estamos perdendo essa guerra. Que não dá para comparar uma coisa com a outra. Enquanto, de um lado, você tem a influência, às vezes, de um governador populista, a indicação que vem para a secretaria porque tem que agradar o partido A, o amigo B, o empresário Z. E aí tudo vai se perdendo porque a polícia, aquele policial que está ali na linha de frente, o delegado, coronel, as pessoas que estão ali na linha de frente querendo fazer o trabalho, a elas não não são dados os recursos necessários para executar o bom trabalho, para equilibrar esse jogo. Então a gente perde o jogo. E o crime organizado cresce e a nossa vida vira um inferno. Essa é a dinâmica que está estabelecida, Caniato. É isso. Você, Luiz Felipe Dávila, a expansão do PCC, a facção criminosa que nasceu aqui nos presídios de São Paulo, mas agora que já está em todo o Brasil. Enfim, em destaque essa operação da Polícia Civil do Distrito Federal, que acabou identificando, viu, Dávila, as atividades criminosas do PCC na capital federal e, claro, essa atuação nacional do crime organizado obriga também o governo federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a ter um plano de combate a essas facções. É algo que, inclusive, você já defendeu diversas vezes aqui, né, Dávila? Com certeza, Caniato. O crime organizado, ele está, como você bem colocou, organizado nacionalmente com essa máquina de trazer toda essa cocaína mencionada pelo Beraldo, que passa pelas nossas fronteiras. Isso gera uma enorme quantidade de dinheiro, esse dinheiro precisa ser lavado e o crime organizado cada vez mais acaba espalhando os seus tentáculos para negócios no comércio, na indústria, na distribuição de gasolinas e combustível, como nós já vimos. Esse é o jeito que o crime vai lavando o dinheiro. Então, essas operações, como foi o caso de Brasília, aqui em São Paulo, que nós já reportamos várias vezes, mostra esses tentáculos do crime entrando nos negócios legais. E isso demonstra a ausência de uma política pública nacional para coordenar esses esforços com os estados, porque senão nós vamos enxugar gelo. Se as fronteiras continuam a ser porosas do jeito que são e entra essa quantidade gigantesca de arma e droga, nós vamos ficar aqui enxugando gelo, porque você combate uma organização criminosa que está lavando dinheiro aqui numa empresa, você apreende uma outra quantidade importante de droga lá no Porto de Santos, mas nada disso desmantela o crime. Para desmantelar o crime, nós precisamos tentar impedir que as fronteiras no Brasil continuem porosas. E essa é uma obrigação do governo federal. O governo federal precisa zelar pelas fronteiras do Brasil. Então, o que nós vemos, infelizmente, é um trabalho hercúleo da polícia para desmantelar o crime organizado, mas é um desmantelamento parcial, minoritário, porque
porque o dinheiro continua entrando por meio da droga e da venda de arma ilegal. Então, eu entendo que é exemplar o trabalho da polícia, tanto do Distrito Federal como de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, todos esses estados trabalhando, Paraná também está fazendo um excelente trabalho, mas isso não resolve o problema do crime organizado. E ao não resolver o problema do crime organizado, a população continua aterrorizada com o crescimento da violência, do roubo, do furto. Portanto, parece que o governo federal não entendeu o recado das ruas. O recado das ruas é que a segurança pública é hoje o principal assunto que tira o sono do brasileiro, tira o sono dos pais quando seus filhos saem de casa, tira o sono das pessoas que vivem traumatizadas por causa dos roubos e furtos e tira o sono porque a gente vê na mídia todos os dias os tentáculos do crime organizado cada vez se espalhando mais para as atividades legais. É um retrato do descaso das políticas de combate ao crime organizado no Brasil. Ou nós reagimos a tempo, ou o Brasil vai se transformar num narco-estado, como aconteceu com outros países, é o caso do México. Pois é, Mota, queria que você também trouxesse seu ponto de vista sobre essa discussão que trata da participação ou não do governo federal, de que maneira poderia acontecer essa participação, porque também muitos especialistas têm receio de uma centralização das ações que seriam tomadas pelo governo federal. E muitos defendem, inclusive, mais autonomia aos governos estaduais. Mas quando a atuação é nacional da facção criminosa, como conectar todos os pontos, né, Mota? Os secretários de segurança dos estados não vão ficar se falando numa conference call entre todos os entes naquele horário determinado, né? Seria necessário, então, que o governo federal fizesse essa interligação? Não. Essa história de interligação, integração, conexão dos bancos de dados, isso é extremamente supervalorizado, Caniato. É como se você chegasse num bairro que não tem saneamento básico e você criasse uma oficina de robótica para as crianças, que brincam nos valões, pegam todo tipo de doença e sofrem com alta mortalidade infantil. É isso que está acontecendo na área de segurança pública no Brasil, como está acontecendo em várias outras áreas, e a gente não consegue esquecer do principal evento do dia de hoje, né? As pessoas não precisam especular sobre como o governo federal vai se envolver na segurança pública. A gente já está vendo. Foi semana passada que nós noticiamos aqui que a AGU encaminhou um ofício para a Corte Suprema defendendo que a lei que acabou com as saidinhas fosse invalidada. Então, aí está a participação do governo federal. Vamos manter a saidinha, vamos continuar soltando criminosos que estão presos durante 7 feriados no ano, para que fiquem fora 5 dias de cada vez. Essa é a participação. O Brasil, hoje, é um país que liberou 40 gramas de maconha, né, descriminalizou 40 gramas de maconha e acaba de criminalizar a VPN. Esse é o Brasil. Pois é, Davi, quer fazer um último comentário, algum complemento? Eu vou trazer um outro destaque. Não, eu entendo que essa independência, pega os Estados Unidos, que é o país que tem um verdadeiro federalismo, mas os bancos de dados do FMI, do CIA, é compartilhado. Hoje no Brasil, o cara comete um crime em São Paulo, vai para outro estado, não sabe se o sujeito é criminoso lá, porque a gente não tem um banco de dados unificado. Isso é um absurdo total. É por isso que o crime organizado cresce no Brasil de uma forma estrondosa. Então, nós precisamos ter um mínimo de integração de dados que é fundamental para desmantelar principalmente o crime organizado, que hoje, como a gente está vendo, tem tentáculos nacionais. Eu não consigo entender como a gente pode combater o crime organizado se nós não tivermos aí uma cooperação maior entre os estados e se o governo federal não tratar das questões das fronteiras. Eu acho que a gente vai continuar enxugando o gelo e não resolve a questão do desmantelamento do crime organizado. Seguiremos acompanhando essas movimentações e, claro, sempre estimulando o debate aqui entre os nossos comentaristas.